Povo de Deus, a paz do Senhor, que maravilha estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor para continuarmos aprendendo das riquezas da palavra de Deus. Espero que você esteja entendendo a palavra do Senhor, espero que você esteja recebendo aquilo que pelo Espírito estamos ministrando no Ministro Club. Porque, aliás, você está na escola dos ministros, os ministros a qual Deus os chama ou Deus nos chama para sermos labaredas de fogo. Aleluia! Então, o ministro de Deus é uma labareda de fogo, a fim de que encandeie, a fim de que ilumine, a fim de que arda através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo. Nós estamos na aula de Cristologia e eu tenho certeza que tem sido aulas maravilhosas, tem sido aulas excepcionais, a fim de que você continue aprendendo das riquezas da palavra de Deus. Vamos falar nesse momento como é Cristologia, vamos falar do nosso Cristo, do nosso Salvador, do Salvador da minha e da sua alma, daquele que nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, nos justificando e fazendo com que nós fôssemos feitos filhos de Deus mediante a redenção e a remissão para que a adoção de filhos venha a ser renovada e venha a ser manifestada naqueles que creem em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue o marca-texto, pegue o bloco de notas, o caderno, anote se você puder, anote aquilo que vem saltar aos seus ouvidos, aos seus olhos, aquilo que você tem de mais interessante, aquilo que nós formos falar. Então anote para que você aprenda e saia desta aula recebendo da palavra de Deus. Abra lá conosco a aula, o tema da aula de hoje é o sacerdote superior. Aleluia! Como é a aula de Cristologia, você tem que entender, você tem que saber que o nosso Cristo, Jesus o Cristo, ele foi o sumo e é o sumo sacerdote por excelência, é o verdadeiro e o melhor sumo sacerdote e está sentado à destra do Pai a fim de interceder por nós. Abra lá comigo, abra lá, vamos estudar a palavra de Deus, vamos dar glória a Deus aí, só para não perder o costume e para que a palavra de Deus venha fluir em nossos corações. Aleluia! Aleluia! Hebreus capítulo 7, verso 1. Hebreus capítulo de número 7, pegue a sua caneta e vamos anotar para a glória do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, verso de número 1. Aleluia! Hebreus capítulo 7, verso de número 1, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Se você tiver com a sua caneta na mão, anote a palavra Melquisedeque. Anote a palavra, ou sublinhe a palavra Melquisedeque. Lembrando que Melquisedeque não é o nome. Melquisedeque é um título. Anote aí, por favor, se você puder. Melquisedeque não é um nome. Melquisedeque é um título. É um título composto de dois nomes. A tradução brasileira, ou a tradução para o português ficou Melquisedeque. Porém, no grego, no hebraico, a palavra é Meler, que é rei, Tzadik, justiça. Então, Melquisedeque é representado, ou é um título chamado, ou é um título dado a um rei de justiça. Aleluia! Então anote aí, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Melquisedeque é interpretado como rei de justiça. Rei de Salém. Se você sabe também, pode anotar, anote aí, abra um parênteses da palavra Salém. Esta Salém é a mesma que Jerusalém. Salém era um local, era um lugar onde ficava
o rei, ou na cidade dos cananeus. Então, antes que fosse chamada a cidade de Jerusalém, era a cidade dos jebuseus. Salém era uma cidade na terra de Canaã que ficava situada junto ao monte dos Jebuseus. E lá Davi tomou com o seu exército, com seus homens de guerra, tomou aquele monte que futuramente seria chamado de Jerusalém. Por isso que era Jebusalém. Antigamente era Jerusalém, ou a terra de Salém, rei de Salém. Ok? Davi, depois de algum tempo, quando ele vai reinar, ele entra e joga por terra. Ele não, Joabe, o seu capitão, joga por terra todos os cegos e os coxos para fora dessas terras, ou para fora dessa fortaleza que estava em Salém, e toma aquele lugar que Davi depois chama de Jerusalém, que é a cidade de paz. Então, Salém é a mesma Jerusalém. Quem tá aí? Quem tá aí? Diga glória a Deus. Se você está conseguindo entender, conseguindo pegar, conseguindo anotar, anote para a glória do Senhor Jesus. Que saiu ao encontro de Abraão. Quem saiu ao encontro de quem? Abraão. Quem saiu ao encontro de Abraão? Melquisedeque, o rei de justiça. Quando este Abraão voltava da matança imposta aos reis, o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de todos os seus despojos. E o seu nome significa, por interpretação, Rei de Justiça. Aleluia! Diga glória a Deus. E por interpretação, Rei de Justiça. E depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Versículo 3, para nós começarmos aqui. Sem pai, 1. Sem mãe, 2. Sem genealogia, 3. Sem princípio de dias, nem fim da vida, ou fim de vida, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece como sacerdote para sempre. E você diga glória a Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e precisamos saber o que é um sacerdote. Quem são os sacerdotes? Abra comigo Hebreus capítulo 5. Lembre-se, você que é aluno do Ministro Club, você que é aluno desta escola que Deus levantou, você tem que entender que a Bíblia, ela responde a própria Bíblia. As perguntas que a Bíblia faz, ela mesma a responde. Então, a palavra de Deus não há divergência, mas sim converge, ajunta. Por exemplo, há muitas pessoas que ficam confusas quando chegam no Evangelho de Mateus e vê dois endemoniados saindo os endemoniados de Gadara. Marcos relata um. Lucas relata um. E agora, quem está certo? Mateus, que relata 2, Marcos, que relata 1, ou Lucas, que retrata 1? Então observe que a Bíblia, ela não diverge, mas converge. E desses 3 evangelistas que escreveram a respeito daquele assunto ou daquele episódio do endemoniado de Gadareno que Jesus atravessou Cafarnaum, que atravessou de Cafarnaum, atravessou o Mar da Galileia para o Decápolis ou para as 10 cidades, eles retratam de uma forma diferente uma da outra. Porém, o único evangelista que estava com Jesus naquele dia era Mateus, e não Marcos e não Lucas.
estavam com Cristo e não estavam como testemunhas oculares. Mas eu não estou dizendo que o Marcos ou que o Evangelho de Marcos está mentindo e muito menos que o Evangelho de Lucas está mentindo. A verdade é o seguinte, Lucas fala de um endemoniado vindo da cidade e Marcos fala de um endemoniado vindo do sepulcro. Então você que estuda a palavra, você que entende a palavra, você que ama a palavra de Deus, você tem que entender que a riqueza as riquezas da nossa fé, as riquezas da nossa fé estão nos detalhes estão nos detalhes do conhecimento, estão nos detalhes. Quanto mais nós conhecemos o detalhe, quanto mais nós conseguimos entender os detalhes, mais conheceremos as verdades ocultas, as verdades escondidas. Então observe, Marcos fala de um endemoniado vindo do sepulcro. Lucas fala de outro endemoniado vindo da cidade. Mateus, como ele estava com Cristo, como naquele dia, naquele momento, naquele episódio, ele vivenciou, ele viu e testemunhou vindo os dois endemoniados. Então a Bíblia não diverge, a Bíblia converge, porque Marcos fala de um, Lucas fala de outro, Mateus fala dos dois endemoniados. Quem tá aí, diga glória a Deus. Então, os detalhes, as riquezas estão nos detalhes. Então, você que gosta de ler a Bíblia como se lê o jornal, você não vai receber totalmente e compreender totalmente das riquezas. Leia com atenção, leia, releia, leia 3, 4 vezes, se necessário for, para que você absorva e extraia o máximo que está escrito na palavra de Deus. Quem tá aí, vamos dar glória a Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Então observe que a palavra de Deus responde à palavra de Deus. Não adianta a gente querer ficar inventando moda. A palavra de Deus responde à palavra de Deus. Amém? Então aquilo que não é para ser respondido, aquilo que nós não podemos compreender, nós temos que pedir o auxílio ao Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo podemos pedir auxílio a algum mestre, algum doutor, alguém que tem conhecimento da palavra de Deus com mais profundidade. Ou, em terceiro lugar, nós só conheceremos e saberemos de alguns mistérios só na eternidade, só quando estivermos com Cristo, Ele nos revelar todos os seus mistérios. Vamos dar glória a Deus aí? Vamos dar glória a Deus? Então observe, Hebreus capítulo 5, verso de número 1, que diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. Observe que o sumo sacerdote, ele é tomado de dentre os homens. É constituído em favor dos homens. Primeira característica do sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens. Hebreus capítulo 5, verso 1. A primeira característica do sumo sacerdote tem que ser humano, tem que ser carnal, tem que ser um homem que conhece os outros homens, tem que ser um homem que sente o cheiro dos homens, tem que ser um homem que compreende o pecado, não compreende a fraqueza, e não o pecado, compreende as fraquezas do homem, por ele ser homem. Então, irmãos, esquece com essa história. Quem morreu por nós não foi um Deus. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo, o homem, que derramou o seu sangue. Jesus era Deus? Sim, porém, ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente, foi obediente até a cruz. Jesus foi homem até o momento de se entregar à cruz. Ele continuou sendo homem. Amém? Diga glória a Deus. Claro que ele não usou o poderio de Deus. É tanto que como Jesus foi tão humilde, que ele entrega o seu Espírito ao Pai. Porque se Jesus não entrega o Espírito ao Pai, ele não morreria. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como Jesus era um homem sem pecado, era um homem perfeito, ele jamais poderia morrer. Porque o pecado jamais poderia ser, ou a morte jamais poderia ser paga ou receber o
pagamento em Cristo, sendo que Jesus nunca pecou. Por isso que Jesus falou no Evangelho dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento que Jesus entrega o seu espírito ao Pai, ele está dizendo que ele estava querendo, estava recebendo todos os pecados da humanidade para fazer propiciação por nossos pecados. Aleluia! Diga glória a Deus aí, diga glória a Deus. Então, primeira característica do sumo sacerdote. Observe que nós vamos falar do sacerdote superior, mas eu preciso te mostrar como eram os sacerdotes passados, como que era, porque Cristo veio numa época de lei. Cristo veio baseado em dentro de uma lei, dentro do sistema levítico, dentro do sistema religioso de Israel. Então ele sabia todo o trâmite, sabia como portar como verdadeiro israelita, como verdadeiro judeu. Então Jesus sabia de tudo aquilo que deveria ser feito. Então observe que a primeira característica do sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Deveria ser homem, deveria ser carnal. Carnal no sentido de deveria ser carne, deveria ser uma pessoa. Segunda característica é constituído em favor dos homens. A segunda característica do sumo sacerdote era constituído em favor dos homens. Como assim? Nas coisas referentes a Deus, para oferecer os dons e sacrifícios. Ou seja, tudo aquilo que o homem precisava receber de Deus, ele recebia por meio do sumo sacerdote. Anote isso aí, por gentileza. Anote isso aí, vou repetir mais uma vez. Tudo aquilo que o homem precisava receber de Deus, recebia por meio de um sacerdote. Observe, ele é constituído, ou o sumo sacerdote é constituído em favor dos homens. Em favor quer dizer, referente aos homens, para que os homens sejam aceitos, para que os homens sejam aceitos e propícios a Deus. Por isso que é os constituídos em favor dos homens nas coisas referentes a Deus, porque não era qualquer um que podia lá derramar o sangue do animal no propiciatório, não era qualquer um que podia no dia do Yom Kippur, no dia do julgamento, no dia 10 do mês 7 do calendário judaico, que poderia entrar no lugar santíssimo com o sangue de bode, com o sangue de touro, com o sangue de novilho, aspergindo no propiciatório, porque Deus não podia aceitar qualquer tipo de homem, Deus aceitava o sangue das mãos de um sumo sacerdote. Por isso que o sumo sacerdote era tomado dentre os homens. Ele era tomado dentre os homens, não podia ser todos os homens. Era um tomado dentre os homens e constituído em favor dos homens. Quem está conseguindo entender aí? Referente às coisas de Deus. Então, o sacrifício deveria passar pela mão do sumo sacerdote. O sangue no propiciatório era pelo sacerdote. Principalmente no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Nem os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, podia trabalhar, porque naquele dia deveria ser um trabalho específico e só o sumo sacerdote deveria fazer todo o trabalho. Fazendo como? Degolando, fazendo cárit, colocando o animal no altar de sacrifício para que pegasse o sangue do animal, levasse no altar de incenso. Depois do altar de incenso, ele passava e entrava no lugar do santuário, no lugar santo dos santos, a favor da sua família. Depois voltava de novo para o altar de sacrifício, pegava o sangue do novilho e adentrava no altar de incenso, derramando o sangue e fazendo com que a fumaça dos três, qualquer dia nós vamos falar o que representa os 3 elementos que ficavam no altar de incenso, que também estão no altar de incenso espiritual. Esses três instrumentos servem de adoração a Deus. Logo, o sumo sacerdote fazia esse trabalho, depois derramava o sangue inocente no propiciatório em favor de Israel. Então observe, Israel nação. Observe que o primeiro trabalho, a primeira entrada do sumo
sumo sacerdote era a entrada de acordo com os seus filhos, de acordo com a nação sacerdotal. Depois que ele voltasse para o lugar santíssimo, ele ia lá fora, ele voltava para o lugar santíssimo para assim derramar o sangue em favor do povo de Israel, para que Deus perdoasse o pecado de todo o povo. Era um trabalho do sumo sacerdote, era um trabalho específico, era um trabalho único, era um trabalho na qual só o sumo sacerdote podia fazer, e mais ninguém, só o sumo sacerdote. Amém? Quem está aí, diga amém. Quem está conseguindo entender, diga amém. A primeira característica do sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens. A segunda característica, ele é constituído em favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, referentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Terceira característica do sumo sacerdote, e possa compadecer-se dos ignorantes e daqueles que erram, pois também ele está sujeito às fraquezas. O sumo sacerdote, a terceira característica do sumo sacerdote é que ele compadecia dos ignorantes e daqueles que erravam, porque assim como ele podia errar, ele deveria compadecer-se daqueles homens. Então, o meio daqueles homens serem perdoados por Deus era o sumo sacerdote levando o sangue para dentro do altar da Arca da Aliança no propiciatório. Então, o único meio de fazer com que o povo fosse aceito era levando sangue. Logo, o sumo sacerdote, ele era um homem compadecedor, ou um homem que tinha paciência, ele tinha uma amabilidade, ele tinha um coração humilde e verdadeiramente simples, a fim de que perdoasse, a fim de que se compadecesse aqueles ignorantes e daqueles que erram contra o Senhor Deus. Então, o único meio deles terem o perdão, a cobertura dos seus pecados, de fato, era no dia do Yom Kippur, era o dia da expiação, porque haviam pecados que eles podiam sacrificar, que podiam levar o sacrifício para o altar de holocausto, o altar de sacrifício, para que fosse perdoado por Deus. Porém, pelo sumo sacerdote, era uma vez por ano. Então, para que Deus perdoasse, para que Deus fizesse verdadeiramente a obra completa, deveria ser por meio do sumo sacerdote. Observe, olha a importância do sumo sacerdote. Eu estou mostrando aqui os detalhes que o sumo sacerdote faz, a importância do sumo sacerdote, a fim de que o povo viesse receber. E observe, olha o que eu vou dizer. Era importante o sumo sacerdote para que os seus pecados fossem cobertos, porque no Antigo Testamento o pecado não era perdoado, o pecado era coberto. Por isso que de ano em ano eles deveriam cobrir pecado sobre pecado, pecado sobre pecado com sangue de animal, porque até então o pecado não poderia ser perdoado, os pecados não poderiam ser perdoados, apenas cobertos. Quem está conseguindo entender? Por isso que João Batista aparece lá no Jordão, quando Jesus aparece para batizar, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Vamos dar glória a Deus aí? Vamos dar glória a Deus? Aleluia! Terceira característica, ele era compadecedor. Se existe essa palavra, não sei se existe, meu Deus, mas ele se compadecia. Vamos colocar assim então. Se compadecia. A quarta característica do sumo sacerdote, versículo 3. Por isso é obrigado a oferecer o sacrifício, tanto pelos seus pecados, tanto pelos seus próprios pecados, como pelos pecados do povo. Ou seja, o sumo sacerdote, ele deveria
oferecer os sacrifícios. O sumo sacerdote deveria ser aquele que sacrificava. A palavra sacerdote significa sacrificador. A palavra sacerdote significa sacrificador. Por isso que deveria oferecer, porque ele tinha a habilidade e também tinha a responsabilidade dada por Deus, a fim de que ele fosse, por meio das mãos dele, oferecesse os sacrifícios para que Deus perdoasse tanto os seus pecados como os pecados alheios. Então observe que no versículo 1 ao versículo 3 está falando especificamente do dia do Yom Kippur, do dia da expiação, do dia do perdão dos pecados, um dia que o povo de Israel, um dos dias mais aguardados pelo povo de Israel, porque era o dia do perdão, era o dia da cobertura dos pecados, porque para que o povo tivesse um ano repousado, um ano de alegria, um ano de verdadeira paz em Deus, eles deveriam fazer esse sacrifício e serem aceitos por Deus. Versículo 4, acompanhe comigo. Ninguém toma esta posição para si mesmo, a não ser quando for chamado por Deus. A não ser quando for chamado por Deus. Então ninguém toma essa posição, ninguém toma essa honra. Eu quero ser sumo sacerdote. Não. Eu quero ser sumo sacerdote porque eu senti no coração, eu sonhei ontem que eu estava sendo sacerdote. Não, senhor. É chamado por Deus. Chamado por Deus. Aleluia. Assim como Arão. Versículo 5, da mesma forma, Cristo não se glorificou a si mesmo para tornar-se sumo sacerdote, mas esta glória foi concedida por meio daquele que disse: Tu és meu filho. Hoje te gerei. Jesus não se autodenominou. O que está acontecendo muito hoje? Os camaradas se auto-ungem, os camaradas se autoproclamam, se autoproclamam aquilo que Deus não lhe chamou. Irmãos, que nós possamos entender, não somos nós que escolhemos, mas Deus que nos chama. Não somos nós que fazemos, mas é Deus que nos levanta com um chamamento espiritual e poderoso. Deus levanta cada um de acordo com o conselho da sua vontade. Nós não ficamos de pé porque nós queremos, mas ficamos erguidos por causa da palavra de Deus, por causa das promessas de Deus e porque Ele nos chamou para que fôssemos aquilo que Ele nos quis proporcionar, aquilo que Ele quis nos chamar para que fôssemos. Então observe, nós não podemos ser algo que nós não fomos chamados. Nós não podemos ser aquilo que não fomos chamados. Só podemos ser aquilo pela qual Deus chamou, porque tem gente querendo ser algo que Deus nos chamou e combate e dá de cara com a vontade de Deus e dá de cara combatendo contra Deus. E nós precisamos entender, se nós não obedecermos e não entendermos qual é o nosso chamado em resposta ao ministério, nós iremos padecer. Então é melhor obedecer à voz de Deus. É melhor subjugar ou ser obediente à voz de Deus do que fazer a própria vontade. Diga amém. Diga amém se você consegue entender essa palavra. Então observe, Cristo, ele foi chamado por Deus, por filho. E não só isso. Olha o versículo 6. E como se diz noutra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, aleluia. Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o versículo 7 para nós encerrarmos. Olha o versículo 7, porque na próxima aula nós vamos entrar e falar sobre o sacerdócio de fato. Eu tive que mostrar para você entender qual é a finalidade, qual é a funcionalidade do sacerdote. Número 1, ele é tomado dentre os homens. Número 2, ele é constituído em favor dos homens, para referente às coisas de Deus. Número 3, ele deve se compadecer, ele deve compadecer daqueles ignorantes e dos que erram. E quarto, ele deve sacrificar, ele deve ser o sacrificador, ele que deve oferecer o sacrifício, principalmente no dia do Yom Kippur. Diga amém. As 4 características do sumo sacerdote. Agora nós estamos aplicando, o autor está aplicando em Cristo o direito de ser sumo sacerdote. Porque observe, e como diz noutra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua vida terrena, ofereceu oblações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi atendido quanto ao seu temor. Aleluia! Jesus foi sumo sacerdote. Jesus, desde quando estava na terra, exerceu, não no templo. Ele sacrificou, não no templo. Ele fez todo o trabalho sacerdotal, mas longe, desgarrado do sistema levítico, porque está escrito Isaías 53, para que se cumprisse Isaías 53, e foi subindo como rebento, como uma videira, como fruto numa terra seca. A terra seca mostra o tempo de escassez, o tempo de humilhação espiritual, o tempo do povo que não amava a presença de Deus, no tempo de falta de profecia, num tempo em que o povo estava alheio às palavras, às promessas de Deus, mas num tempo de sequidão, no tempo de distanciamento de Deus, no tempo em que o sistema levítico estava distante de Deus, fazia para Deus, mas longe de Deus, fazia para Deus, mas sem Deus estar por perto. Aparece o rebento chamado Jesus Cristo, saindo da casa de Jessé, rebento novo, não ligado ao sistema levítico, mas independente, mas não independente de Deus, dependente de Deus e independente do sistema levítico, chamado Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. Aleluia! Deus abençoe. Na próxima aula estaremos entendendo e aprendendo as ordens sacerdotais, para você entender que Jesus não fez parte da ordem sacerdotal levítica, mas Jesus fez parte de outra ordem, de uma ordem maior, uma ordem melhor e uma ordem superior. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.